Que bom ter você conosco. Este é o quarto tema do projeto Lares de Esperança e Cura. E hoje nós estaremos falando sobre relacionamento, um tema tão importante e que abrange a todos nós. E para falar deste assunto, nós do UniAN, que somos o Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, que fica na Bahia, trouxemos uma psicóloga, mestre em psicologia e também professora universitária, que é a professora Érica Chaves. Que Deus a abençoe poderosamente, professora, que você mais uma vez seja usada por Ele e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, professora Joyce, pelo convite, e eu espero e oro para que esse assunto relacionamentos, seja no trabalho, com seu cônjuge, namorado, amigos, possa fazer diferença na sua vida. Em São Mateus, capítulo 7, verso 12, nós lemos: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você já parou para pensar que, na maioria das vezes, o que mais estressa a gente não são as circunstâncias, mas sim as pessoas? Seja o cônjuge, os filhos, o chefe, o colega de trabalho, o vizinho, o amigo ou até o inimigo. É nos relacionamentos que geralmente nascem os maiores conflitos e tensões do nosso dia a dia. Mas o contrário também é verdadeiro, sabia? Quando os relacionamentos são saudáveis e positivos, eles se tornam uma das maiores fontes de alegria e realização que nós podemos ter. Isso é algo que se repete em qualquer parte do mundo, em qualquer cultura. Ou seja, são as pessoas que mais nos machucam e também são elas que mais nos curam, sabia disso? No fim das contas, nosso bem-estar emocional está profundamente ligado à qualidade dos nossos relacionamentos. Totalmente humilde e gentil. Você conhece a história de Davi, Nabal e Abigail? Ela nos ensina muito sobre como lidar com conflitos e pessoas difíceis. Essa história está em 1 Samuel 25. Davi, mesmo sendo um líder militar poderoso, enviou seus homens a Nabal com um pedido justo e educado, mas Nabal foi ríspido, arrogante e desrespeitoso, um homem difícil que não soube reconhecer um gesto de boa vontade. Já Abigail, sua esposa, foi o completo oposto, inteligente, generosa e diplomática. Ela agiu rápido, levou presentes, falou com humildade, pediu perdão em nome do marido e com isso mudou completamente o coração de Davi. Ela salvou vidas com sua atitude sábia e pacificadora. E Nabal provavelmente morreu de medo, vítima da sua própria arrogância. Essa história nos leva a refletir. É fácil ser gentil com quem a gente gosta, mas e com quem a gente não suporta? Como seria se mesmo diante de alguém difícil, você escolhesse responder com humildade e gentileza? Pela graça de Deus, vale a pena lutar, vale a pena tentar. O próximo tópico é pagando o mal com bênçãos. Jesus virou o jogo. Enquanto todo mundo dizia olho por olho, dente por dente, ele veio com algo totalmente fora da lógica humana. Em Mateus 5, 38 a 39 diz: se alguém bater em você, ofereça outra face. Sério? Quem faz isso? Na real, a maioria de nós ainda reage com raiva, com vingança, e isso até dentro da igreja. Mas Jesus nos chama para um estilo de vida diferente, radical, transformador. Ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso está em São Mateus 11, 29. Ou seja, dá para ser firme, ter limites, mas ainda assim responder com paz, com amor, com equilíbrio. Esse é o tipo de amor que muda vidas. O amor que perdoa, que quebra ciclos de ódio, que mostra o caráter de Cristo em nós. Mas a pergunta é: você está disposto a viver como Jesus viveu? O próximo tópico é perdoar.
quem precisa perdoar e por que é importante para o seu próprio bem perdoar as pessoas? Davi teve várias chances de se vingar do rei Saul. Saul perseguia injustamente, queria sua morte. E mesmo assim, Davi escolheu o caminho da humildade e do perdão. Em vez de revidar, ele tentou o quê? Se aproximar. Em vez de se vingar, ele mostrou misericórdia. Davi, ele sabia que agradar a Deus era o mais importante do que vencer uma briga. E aí eu te pergunto, se ele conseguiu agir com graça diante de alguém tão cruel, por que nós, nas situações que nós enfrentamos, não devíamos fazer o mesmo? Às vezes, perdoar não é sobre o que o outro merece, é sobre quem nós estamos escolhendo ser diante de Deus. Você já parou para pensar que alguém pode parecer super religioso, ter uma vida cheia de rituais, atividades e até discursos bonitos, mas no fundo estar carregando mágoas, orgulho e relacionamentos quebrados? A verdade é que, como seres humanos, a gente erra. E mais do que isso, a gente machuca os outros, às vezes sem nem perceber. Por isso, aprender a perdoar não é só uma virtude bonita, é uma necessidade real. Por quê? Porque o perdão cura, ele reconstrói e nos aproxima do coração de Deus. Se queremos viver uma fé verdadeira, ela precisa começar pelos nossos relacionamentos. E isso passa, inevitavelmente, pela arte de perdoar. Por muito tempo, religião e espiritualidade foram vistas, por muitos psicólogos e conselheiros como fontes de culpa, medo e repressão. Mas isso está mudando, essa é a boa notícia. Hoje, cada vez mais estudos reconhecem que práticas espirituais como a oração, o diário devocional, a memorização de textos bíblicos e até o perdão têm um impacto positivo real na saúde emocional das pessoas. Entre todas essas práticas, o perdão se destaca como uma das mais poderosas, acredita? Por quê? O perdão alivia a alma, reduz o estresse e traz paz, mas perdoar de verdade não é fácil. A Bíblia diz em Ezequiel 36:26, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, ou seja, o verdadeiro perdão, que é aquele que transforma, só é possível com a ajuda de Deus. É Ele quem renova o nosso coração e nos ensina a perdoar, assim como nós fomos perdoados por eles. O próximo tópico é: confessem seus pecados uns aos outros. Tem momentos em que perdoar parece impossível. A dor é grande, a mágoa pesa e tudo dentro de você grita por justiça. Mas aí a gente olha para Jesus. Mesmo sendo maltratado, humilhado, injustiçado, o que ele fez? Ele orou. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas realmente não têm noção da dor que causam. Em outras, elas agem assim porque estão quebradas por dentro, inseguras, feridas, carregando traumas e acabam machucando os outros como forma de aliviar as suas próprias dores. Mas aí eu te pergunto, como a consciência dos problemas dos outros pode te ajudar a perdoar? E como você pode aprender a perdoar até mesmo quem te feriu de forma intencional, que é pior? Eu quero que você se lembre de uma coisa: o perdão não é fraqueza, é força. E só é possível de verdade quando deixamos Deus transformar o nosso coração. Perdoar é um ato de liberdade para o outro, mas principalmente para você. Você já sentiu aquele peso na alma por algo que fez? Eu já, mas não teve coragem de contar isso para ninguém?
Confessar os nossos erros a alguém de confiança pode ser extremamente libertador. Falar alivia a culpa, traz cura emocional e muitas vezes aprofunda os laços, com quem nos ouve com amor e sem julgamento. Na verdade, toda a prática do aconselhamento existe porque uma coisa é certa: falar faz bem para a alma. E muitos sentimentos de angústia causados por mal-entendidos, inveja, fofocas ou erros lá do passado podem ser resolvidos assim, conversando com verdade e humildade. Por outro lado, é muito importante ter sabedoria. Abrir o coração nos torna o quê? Vulneráveis. Nem todo mundo está pronto para guardar aquilo que é sagrado para você. Por isso, escolha bem a quem você confia os seus segredos. Agora tem uma boa notícia, maravilhosa. Com Deus esse risco não existe. Você pode confessar tudo a Ele sem medo. Ele nunca vai expor você. Ele cura você, transforma, te perdoa sempre. Como está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1:9. O próximo tópico é edificar os outros. Muitas dificuldades interpessoais ocorrem por rebaixarmos uns aos outros e, no processo, ferirmos toda a comunidade. As pessoas que se envolvem em mexericos e calúnias tendem a ter problemas, isso é inevitável. Geralmente elas têm sentimentos de inferioridade, a necessidade de ser notado, um desejo de controle ou poder ou outras inseguranças. Essas pessoas precisam de ajuda para abandonar essa forma destrutiva de lidar com seus conflitos internos, pois palavras de ânimo e aprovação, ênfase sobre o positivo, a humildade e uma atitude alegre são formas de apoiar as pessoas com problemas pessoais. Outra forma de ajudar é servir como mediadores relacionais, aos quais Jesus Cristo chama, que palavra linda, pacificadores. Isso está em São Mateus 5:9. Eu quero compartilhar com vocês uma história simples, mas profundamente impactante. Conta-se que um fazendeiro chinês cuidava do seu campo de arroz no alto de uma montanha. Dali, ele podia ver o vale e o mar. Um dia ele percebeu algo estranho. O mar havia recuado, expondo uma grande parte da baía. Ele entendeu de imediato o que aquilo significava, um tsunami que se aproximava. As águas voltariam com força e tudo no vale seria destruído. Nesse momento ele pensou nas pessoas que estavam lá embaixo, nos seus vizinhos, amigos, companheiros de jornada. Ele sabia que não havia tempo para correr até o vale e avisar a todos. Então tomou uma decisão muito ousada. Sabe o que ele fez? Ele ateou fogo ao próprio campo de arroz. Isso mesmo, aquilo que era o seu sustento, fruto de trabalho árduo, ele colocou em risco. Nossa, por quê? Porque sabia que ao verem a fumaça, todos correriam para cima da montanha para ajudá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Subiram às pressas para apagar o fogo e, sem saber, salvaram suas vidas. Logo depois, a onda gigante devastou o vale. A lição dessa história é clara e poderosa. O verdadeiro espírito de ajuda mútua exige sacrifício. Às vezes, para proteger os outros, teremos que abrir mão de algo nosso, do nosso tempo, conforto, recursos ou até mesmo nossos próprios planos. O fazendeiro dessa história entendeu que preservar vidas era mais importante do que colheitas, do que preservar as suas colheitas. Essa história nos convida a refletir. O quanto estamos dispostos a agir com coragem e compaixão? O quanto estamos prontos para enxergar além do próprio campo de arroz e pensar no bem comum?
Talvez na correria do dia a dia deixamos de notar ao nosso redor que há pessoas no vale, prestes a serem atingidas por ondas que nós já conseguimos enxergar. Que possamos ser como esse fazendeiro, pessoas que agem, que se sacrificam, que amam de forma prática, porque no fim, ajudar o outro pode ser o maior legado que deixamos e o mais incrível, ao salvarmos outros, muitas vezes salvamos também a nós mesmos. Por isso, eu quero deixar para você uma promessa de cura. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu desejo do fundo do coração e oro para que este conteúdo faça diferença na sua vida e te abençoe em todos os seus relacionamentos.